Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 1 da trilogia de 5, de Douglas Adams, lançado pela editora Sextante, com tradução de Paulo Fernando Henrique Brito e Carlos Irineu da Costa. Vamos lá ouvir um trechinho então? Capítulo 1. A casa ficava numa pequena colina, bem nos limites de uma vila isolada. Dela se tinha uma ampla vista das fazendas do oeste da Inglaterra. Não era de modo algum uma casa excepcional. Tinha cerca de 30 anos, era achatada, quadrada, feita de tijolos, com 4 janelas na frente, cujo tamanho e proporções pareciam ter sido calculados mais ou menos exatamente para desagradar a vista. A única pessoa para quem a casa tinha algo de especial era Arthur Dent. E assim mesmo, só porque ele morava nela. Já morava lá há uns 3 anos, desde que resolvera sair de Londres, porque a cidade o deixava nervoso e irritado. Também tinha cerca de 30 anos. Era alto, moreno e quase nunca estava em paz consigo mesmo. O que mais o preocupava era o fato de que as pessoas viviam lhe perguntando por que ele parecia estar tão preocupado. Trabalhava na estação de rádio local e sempre dizia aos amigos que era um trabalho bem mais interessante do que eles imaginavam. E era mesmo. A maioria dos seus amigos trabalhava em publicidade. Na noite de quarta-feira, tinha caído uma chuva forte e a estrada estava enlameada e molhada, mas na manhã de quinta, um sol intenso e quente brilhou sobre a casa de Arthur Dent, pelo que seria a última vez. Arthur ainda não havia conseguido enfiar na cabeça que o Conselho Municipal queria derrubá-la e construir um desvio no lugar dela. Às 8 horas da manhã de quinta-feira, Arthur não estava se sentindo muito bem. Acordou com os olhos turvos, levantou-se, andou pelo quarto sem enxergar direito, abriu uma janela, viu um trator, encontrou os chinelos e foi até o banheiro. Pasta na escova de dentes, assim. Escovar. Espelho móvel, virado para o teto. Arthur ajustou-o. Por um momento, o espelho refletiu um segundo trator pela janela do banheiro. Arthur reajustou-o e o espelho passou a refletir o rosto barbado de Arthur Dent. Ele fez a barba, lavou o rosto, enxugou-o e foi até a cozinha em busca de alguma coisa agradável para pôr na boca. Chaleira, tomada, geladeira, leite e café. Bocejo. A palavra trator vagou por sua mente, procurando algo com que se associar. O trator que estava do outro lado da janela da cozinha era dos grandes. Arthur olhou para ele. Amarelo, pensou, e voltou ao quarto para se vestir. Ao passar pelo banheiro, parou para tomar um copo d'água, e depois outro. Começou a desconfiar que estava de ressaca. Por que a ressaca? Teria bebido na véspera? Imaginava que sim. Olhou de relance para o espelho móvel. Amarelo, pensou, e foi para o quarto. Ficou parado pensando. O bar, pensou. Ah, meu Deus, o bar! Tinha uma vaga lembrança de ter ficado irritado com algo que parecia importante. Falara com as pessoas a respeito, e, na verdade, começava a achar que tinha falado demais. A imagem mais nítida em sua memória era a dos rostos entediados das pessoas a seu redor. Tinha algo a ver com um desvio a ser construído. E ele acabara de descobrir isso. A obra estava planejada há meses, só que ninguém sabia de nada. Ridículo! Arthur tomou um gole d'água. A coisa ia se resolver. Ninguém queria aquele desvio.
O conselho estava completamente sem razão. A coisa ia se resolver, pensou ele. Mas que ressaca terrível! Olhou-se no espelho do armário, pôs a língua para fora. Amarelo, pensou. A palavra amarelo vagou por sua mente, procurando algo com que se associar. 15 segundos depois, Arthur estava fora de casa, deitado no chão, na frente de um trator grande e amarelo que avançava por cima de seu jardim. O Sr. L. Prowser era, como dizem, apenas humano. Em outras palavras, era uma forma de vida bípede baseada em carbono e descendente de primatas. Para ser mais específico, ele tinha 40 anos, era gordo e desleixado, e trabalhava no conselho municipal. Curiosamente, embora ele desconhecesse este fato, era também descendente direto, pela linhagem masculina, de Gengis Khan, embora a sucessão de gerações e a mestiçagem houvessem misturado de tal modo sua carga genética que ele não possuía nenhuma característica mongol, e os únicos vestígios daquele majestoso ancestral que restavam no Sr. L. Prowser eram uma barriga pronunciada e uma predileção por chapeuzinhos de pele. Ele não era em absoluto um grande guerreiro. Na verdade, era um homem nervoso e preocupado. Naquele dia, estava particularmente nervoso e preocupado porque tivera um problema sério com seu trabalho, que consistia em retirar a casa de Arthur Dent do caminho antes do final da tarde. Desista, Sr. Dent. O senhor sabe que é uma causa perdida. O senhor não vai conseguir ficar deitado na frente do trator o resto da vida. Tentou assumir um olhar feroz, mas seus olhos não eram capazes disso. Deitado na lama, Arthur respondeu: Está bem. Vamos ver quem é mais chato. Infelizmente, o senhor vai ter que aceitar, disse o Sr. Prowser, rodando seu chapéu de pele no alto da cabeça. Esse desvio tem que ser construído, e vai ser construído. Primeira vez que eu ouço falar nisso. Por que é que tem que ser construído? O Sr. Prowser sacudiu o dedo para Arthur por algum tempo, depois parou e retirou o dedo. Como assim? Porque deve ser construído. Ora! Exclamou ele. É um desvio. É necessário construir desvios. Os desvios são vias que permitem que as pessoas se desloquem bem depressa do ponto A ao ponto B, ao mesmo tempo que outras pessoas se deslocam bem depressa do ponto B ao ponto A. As pessoas que moram no ponto C, que fica entre os dois, muitas vezes ficam imaginando o que tem de tão interessante no ponto A para que tanta gente do ponto B queira muito ir para lá. E o que tem de tão interessante no ponto B para que tanta gente do ponto A queira muito ir para lá? Ficam pensando como seria bom se as pessoas resolvessem de uma vez por todas onde é que elas querem ficar. O Sr. Prowser queria ficar no ponto D. Esse ponto não ficava em nenhum lugar específico. Era apenas um ponto qualquer, bem longe dos pontos A, B e C. O Sr. Prowser teria uma bela casinha de campo no ponto D, com machados pregados em cima da porta, e se divertia muito no ponto E, o bar mais próximo do ponto D. Sua mulher, naturalmente, queria uma roseira trepadeira, mas ele queria machados. Ele não sabia por quê. Só sabia que gostava de machados. O Sr. Prowser sentiu seu rosto ficar vermelho ante aos sorrisos irônicos dos operadores do trator. Apoiou o peso do corpo numa das pernas, depois na outra, mas sentiu-se igualmente desconfortável com as duas. Era óbvio que alguém havia sido terrivelmente incompetente, e ele pedia a Deus que não fosse ele. O senhor teve um longo prazo ao seu dispor para fazer quaisquer sugestões ou reclamações, como o senhor sabe, disse o Sr. Prowser. Um longo prazo? Exclamou Arthur. Longo prazo? Eu só soube dessa história quando chegou um operário na minha casa ontem. Perguntei a ele se tinha vindo para lavar as janelas, e ele respondeu que não, vinha para demolir a casa. É claro que não me disse isso logo. Claro que não. Primeiro lavou umas 2 janelas e me cobrou 5 pratas. Depois é que me contou. Mas, Sr. Dent,
O projeto estava à sua disposição na Secretaria de Obras há 9 meses. Pois é, assim que eu soube, fui lá me informar ontem à tarde. Vocês não se esforçaram muito para divulgar o projeto, não é verdade? Quer dizer, não chegaram a comunicar às pessoas nem nada. Mas o projeto estava em exposição. Em exposição? Tive que descer ao porão para encontrar o projeto. É no porão que os projetos ficam em exposição. Com uma lanterna. Provavelmente estava faltando luz. Faltavam as escadas também. Mas afinal, o senhor encontrou o projeto, não foi? Encontrei, sim, disse Arthur. Estava em exibição no fundo de um arquivo trancado, jogado num banheiro fora de uso, cuja porta tinha a placa: "Cuidado com o leopardo." Uma nuvem passou no céu, projetou uma sombra sobre Arthur Dent. Deitado na lama fria, apoiado no cotovelo, projetou uma sombra sobre a casa de Arthur Dent. O Sr. Prowser olhou-a de cara feia. Não chega a ser uma casa particularmente bonita. Perdão, mas por acaso gosto dela. O senhor vai gostar do desvio? Cale a boca! Cale a boca e vá embora. Você e a porcaria do seu desvio. Você sabe muito bem que está completamente sem razão. A boca do Sr. Prowser abriu-se e fechou-se umas 2 vezes, enquanto por uns momentos seu cérebro foi invadido por visões inexplicáveis, porém terrivelmente atraentes. Via a casa de Arthur Dent sendo consumida pelas chamas, enquanto o próprio Arthur corria aos gritos do incêndio, com pelo menos 3 lanças bem compridas enfiadas em suas costas. Visões como essas frequentemente perturbavam o Sr. Prowser e o deixavam nervoso. Gaguejou por uns instantes e depois recuperou a calma. Sr. Dent! Sim, o que é? Gostaria de ressaltar alguns fatos para o senhor. O senhor sabe que danos este trator sofreria se eu deixasse ele passar por cima do senhor? O quê? Absolutamente 0, disse o Sr. Prowser, afastando-se rapidamente nervoso, sem entender por que seu cérebro estava cheio de cavalos cabeludos que gritavam com ele. Bom, esse foi o Guia do Mochileiro das Galáxias, volume 1 da trilogia de 5 de Douglas Adams. Esse livro é um clássico da ficção científica e é um clássico também da cultura nerd pop que a gente tem hoje em dia. É por causa desse livro que ficou tão famoso várias referências usadas dentro da cultura pop nerd hoje em dia, como a questão do Dia da Toalha, que é chamado também de Dia de Orgulho Nerd, né? Que na verdade nesse livro aqui ele cita que a toalha tem várias utilidades para um mochileiro da galáxia. É fundamental que o mochileiro da galáxia saiba onde guardar a sua toalha. Outra referência famosa desse livro é o número 42, que nada mais é do que a resposta sobre a grande questão sobre a vida, o universo e tudo mais. Como vocês podem perceber, o livro tem toda a base no humor inglês, né? O Douglas Adams aqui é um autor que inclusive escrevia para Doctor Who, que é uma outra série inglesa muito famosa. Então, todo esse espírito inglês que a gente vê em comédias como o pessoal do Monty Python, a gente vê aqui dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um humor nonsense. Tem uma história assim que conta esse livro. Se a gente fosse fazer uma sinopse, seria a história do Arthur Dent, que acorda um dia com a sua casa tentando ser demolida, e aí depois ele descobre que o planeta também seria demolido pelo mesmo motivo, porque iam passar uma travessia, né? Ia passar uma autoestrada no caminho do planeta. E por causa disso, com a ajuda do Ford Perfect, ele vai viver aventuras espaciais para no fim tentar reconstruir a Terra. Mas a história em si pouco importa. Como vocês podem ter percebido no trechinho que eu li, ele divaga pra caramba. Ele começa a contar uma coisa que depois fala, mas isso não tem nada a ver com o assunto é outro. E ele também usa piadas muito boas, assim, ele faz várias alfinetadas. Uma piada ligeira boa, por exemplo, em determinado momento do livro, ele diz que o Ford Perfect,
Ele fez um olhar que uma fera especial qualquer que ele cita aqui no livro teria continuado a fazer a mesma coisa que ela estava fazendo. Ou seja, ele diz que ele fez um olhar que não faria diferença nenhuma, mas como se fosse uma grande coisa. Então ele perde tempo para adjetivar uma coisa que diz que não servia de nada. Então tem muito desse humor ligeiro aqui nesse livro. E os personagens são ótimos. A gente tem o Arthur Dent, que é o protagonista, que é um inglês médio, meio loser, infeliz com a vida, insatisfeito, que eu acho que a gente se relaciona muito com ele. A gente tem o Ford Perfect, que é um escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias, que estava preso no planeta Terra, se fazendo passar por um ator desempregado. Então era fácil para ele não fazer nada porque era um ator desempregado. A gente tem o Zaphod Beeblebrook, ou Zapod, não sei a pronúncia exata, que seria o presidente do universo. Mas na verdade se trata de um cara egocêntrico, cheio de si, que em certa noite vai a uma festa onde ele conhece a Trillian, que é uma outra humana que também participa dessa história. Ele conheceu a Trillian nessa festa e levou ela embora para o espaço. Por fim, a gente tem o Marvin, que é um robô super inteligente, capaz de fazer equações fantásticas em segundos, e vive depressivo porque ele não encontra desafios para o grande intelecto dele, e ele sempre acaba fazendo tarefas mundanas, sabe? É um supercomputador com super ideias capazes de construir um universo inteiro, e é mandado escoltar o povo até a ponte de comando, sabe? Esse tipo de coisa. Então é um livro muito divertido, é um livro para você dar muita risada. Não é à toa que é um clássico da ficção científica e um clássico do humor também, né? E eu recomendo que vocês leiam o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tá certo? Bem, gente, é isso. O episódio de hoje foi curtinho. As coisas estão bem corridas para mim essas semanas. Se vocês gostam do Caixa de Histórias, eu peço que vocês apoiem o projeto através do nosso Patreon, que é patreon.com/CDH de Caixa de Histórias. Também, quando vocês querem comprar um dos livros que eu indico aqui, vão até o post no iradex.net, que lá você entrando na livraria a partir dos links de compra que eu ponho no post, você ajuda o Caixa de Histórias. Tudo que você comprar quando você entra pelo link, a gente ganha uma pequena porcentagem. O e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Twitter é @caixa_histórias. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. E não esqueçam de entrar no grupo Pandores, que é o grupo do Facebook, onde a gente discute as coisas que a gente fala aqui no Caixa de Histórias. Tá certo, pessoal? É isso e até a próxima!